tema é livre da perda. Como Raquel, há experiências que nos mudam para sempre. Há perdas que não nos deixam voltar a ser quem nós éramos antes. E há momentos da nossa vida que nos obrigam a crescer e dores que não sabemos como explicar. Sou Raquel, tenho 22 anos e estudo na Universidade no curso de Desporto. Cresci no Alentejo, assim no meio do nada, no campo. E para mim, ter a possibilidade de estudar fora da minha casa era assim um privilégio enorme. E sempre valorizei muito. Saí de casa aos 17, 18 anos e fui estudar música. E quando tinha 19 anos já tinha estudado em várias zonas do país. Já tinha estudado no centro, no norte do país e pronto. Nessa altura era atleta e estudava violino. E pronto, era uma alentejana no norte do país, porque ninguém vê isso. É super estranho. Mas pronto. Cresci numa família meio ateia, meio católica e eu adorava passar tempo na rua. E o meu pai era tudo para mim. Foi ele que me ensinou a trocar os correntes da bicicleta, a pintar as paredes e a ser atleta. E eu nunca desistia do que é difícil. Ele era a pessoa com quem eu falava todos os dias, da escola até casa, e contava-lhe tudo. Era algo tão habitual que eu nem pensava nisso. Só pegava no telemóvel e ligava-lhe. E só percebi o quanto isso era importante para mim quando tudo mudou. O meu pai era um homem muito casmurro, tinha convicções fortes, era humilde e quando estava com muita fome, ninguém o podia ver à frente porque ele estava chateado com o mundo todo, queria comer. E pronto, ele não tinha medo de confronto e era muito calmo. Era uma pessoa simples, prática e de poucas palavras. Que nunca me pressionou para ter boas notas ou nos estudos. Eu só queria que eu fosse feliz e fizesse algo que eu gostasse. Ele em casa era o pilar da nossa casa, porque ele fazia as compras, organizava as finanças, fazia tudo. E eu saí de casa muito nova e fui estudar para fora. E quando eu estava no 11º ano, eu fui estudar para o Norte e comecei a perceber que alguma coisa estava errada com o meu pai. Ele tinha uma tosse que começou de repente e já estava a durar muitos meses. Eu perguntava-lhe por telefone: o que é que se passa, pai? Porque é que essa tosse não passa? Já foste ao médico? E ele desviava a conversa e dizia outras coisas. E na altura eu achei estranho, mas é aquela coisa. Mas era assim meio uma criança, estava focada nos estudos, na escola. Pronto. Então, mais tarde, meus pais vieram no verão ao baile finalistas da minha turma acima e eu reparei que ele tinha os gêmeos muito inchados. E foi até ao ponto em que, se eu tocasse, a pele ficava para baixo e não vinha para cima. E aí eu reparei que não era normal. E pronto, ele dizia que era retenção de líquidos, mas eu aí vi que era mesmo algo de errado. E nessa altura, na minha vida, estava a passar um momento difícil, porque eu comecei a ver que todo o esforço que eu fiz no secundário não estava a resultar. As minhas audições de violino estavam a correr mal, as aulas de violino estavam a correr mal, e comecei a perceber que aquele caminho não era o certo. E foi aí que comecei a procurar escolas novas e professores de violinos novos. Ao mesmo tempo, o meu irmão também foi estudar para fora e o estado de saúde do meu pai foi piorando. Estudar fora de casa exigiu muito, foi muito difícil e exigiu muito de mim. E com tudo isso, o meu pai foi piorando de forma lenta. A tosse continuava a piorar, as pernas inchavam e ele começou a ficar sem voz. Houve uma altura que, mesmo por chamada, não conseguia ouvir o que ele estava a dizer. E então ele só começou a escrever mensagens por telefone. E quando falávamos ao telefone, era como se ele ficasse sem ar, se estivesse a suspirar. Eu não percebia nada. E para mim isso foi muito difícil, porque eu estava habituada a um homem desportivo, sempre animado e super saudável. Então houve um momento que já foi entre as consultas e quase o treinamento dele,
em que ele desmaiou. Estava a sair de casa, ele desmaiou à minha frente. E ele era um homem de 1,90 m, 90 e tal quilos, 100 kg. E eu só bloqueei, e ele caiu assim à minha frente. E eu lembro-me que eu e a minha mãe ficámos, agora o que é que fazemos? Como é que vamos levantar este homem? E pronto, ficámos super nervosas a tremer e tentámos levantá-lo. E foi aí que me caiu a ficha. Foi aí que eu percebi que era algo que estava mal. Pronto, passado alguns meses, semanas, comecei a fazer com a minha família várias viagens ao Hospital Évora e foi super doloroso porque eram viagens em que era só eu e minha mãe no carro e estávamos em silêncio. Nunca falávamos sobre o que estava a acontecer. E numa das últimas visitas que lhe fiz, ele melhorou muito. Ele já estava a falar, apesar de estar muito magro, estava tipo, eu vou sair daqui do hospital, vou comprar um hambúrguer, vou comer proteína e vou começar já a fazer exercício físico e vai ficar tudo bem. E passado um tempo, recebi a notícia da morte dele. E quando isso aconteceu, estava no norte e eu e o meu irmão tivemos que ir à pressa para o Alentejo. Quando lá chegámos foi muito estranho porque parecia que era um evento da vila. Estavam lá os nossos amigos, os familiares, os nossos vizinhos. E pronto, depois passou um tempo outra vez e voltei às minhas aulas. Comecei a ter ataques de pânico, a vomitar, a desmaiar das aulas de violino e comecei a ter insónias. E cheguei ao ponto de ter que ir para uma psicóloga e ela dizer: Raquel, não estás bem, estás quase a ter uma depressão. E pronto, e foi um processo complicado porque tive que me mudar várias vezes. E então, nessa altura, depois comecei a focar muito na minha rotina, estudar violino, treinar, ter explicações e mesmo assim eu não conseguia descansar. Mais tarde entrei na Levópena e nessa altura tudo mudou. No início até correu bem, conheci professores que tinham sido colegas de trabalho do meu pai e comecei a treinar, parecia que aos poucos as coisas estavam a correr bem e estavam a ficar mais estáveis. Mas a verdade é que eu continuava a sentir-me muito sozinha. Chegava a casa, ia treinar, estudava, dormia e era sempre igual. E aos fins de semana acontecia a mesma coisa que acontecia no norte. Passava o fim de semana toda sozinha. Era muito depressivo. Eu tinha amigos durante o período em que estávamos a estudar, mas depois chegava às férias e ninguém falava com ninguém. E eu pensei, ok, eu vou agora para a universidade, vai correr tudo bem e vou fazer novos amigos. Não foi assim quando cheguei cá. Primeiro pensei, não tenho amigos porque eu não fui para a praxe. Ok, mas não foi assim. Passado um tempo, comecei a ir às reuniões da igreja e comecei a sentir-me diferente. Comecei a sentir-me feliz e comecei a pensar muito nisso. Porquê é que eu me sinto assim? Porquê é que eu me sinto tão feliz? Porquê é que eu consigo dormir outra vez? Passado tantos meses a tentar tantas medicações diferentes. Porque é que eu chegava a casa feliz e adormecia. Enquanto isso, comecei a estudar a Bíblia. E cheguei à conclusão que foi tudo Deus. Foi Deus que me mudou. Foi a Bíblia que me curou da perda e com tudo isso comecei a fazer várias perguntas a mim. Porque é que eu sou assim? Porque é que a minha família é assim? Porque é que tudo é da forma que é? A Bíblia mudou a minha forma de pensar. Agora, para mim, viver é incrível. Vale a pena. Vale a pena conviver com pessoas, vale a pena ir para o meio da rua e só falar com a primeira pessoa que está à frente. Vale a pena passar vergonha e ser feliz. Vale a pena obedecer um livro com 1500 anos. Agora tenho um propósito e o meu propósito é a missão de Deus. E que deixou para nós a melhor vida possível. Nós alguma vez podemos ter. E foi assim que eu me vi livre da perda, livre do luto. Apesar de eu ficar triste por saber que não vou mais ficar com o meu pai, estou bem porque agora não estou mais sozinha. Agora o vazio que eu sentia foi preenchido por Deus. Agora vivo com algo que não é temporário. Os nossos pais são temporários, eles moram um dia também. E eventualmente nós vamos também sair de casa. Então Deus
planejou que a gente viva a vida com Ele, porque é o nosso Pai eterno. Ele é o nosso Pai a 100%. Agora sei que posso viver a minha vida com Ele e conectar-me com Deus todos os dias. Uau.